Bom dia, povo de Deus, a paz, meus queridos, que Deus continue te abençoando, te guardando em toda a tua vida, amém? Hoje, dia 24 de dezembro de 2023, aqui no Brasil, na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, são exatamente 8h50 da manhã. Muito bem, hoje nós iremos tratar e abordar de um assunto muito complicado, né? Que é suicídios, difamação, calúnia. Quero, como aqui é um papo de crente, né? Aqui é algo bem objetivo, com base na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Santas. E eu quero aqui tratar deste assunto muito delicado, um assunto muito delicado que recentemente aconteceu com uma jovem, né, de 22 anos, em virtude de uma calúnia, de uma difamação. Ela deu cabo da própria vida. Mas também eu me lembro de um jovem, Lucas, 16 anos, que também se suicidou. Acho que foi o ano 2021, em virtude do discurso de ódio, né, violências nas redes sociais. Essa nossa era é uma era maravilhosa, né? Grandes descobertas, grandes tecnologias. A internet está aí para interligar o mundo, né, para trazer informações de formas mais rápidas e dessa forma trazendo melhorias para nós. Mas também com isso está se criando pessoas de mau caráter, pessoas famigeradas por poder, por dinheiro, por fama, por estrelato, e que isso está de uma forma banalizada, de uma forma desenfreada, e isso precisa acabar. A lei do nosso país tem que mudar isso aí. Existem alguns dados, né? Existem alguns dados nas redes sociais alarmantes. Mas antes eu quero ler uma palavra da parte de Deus para começarmos o assunto propriamente dito, tá certo? No Provérbios, na Bíblia Sagrada, Provérbios de Salomão, no capítulo de número 11 e o versículo 9, diz o seguinte: o ímpio com a boca destrói o próximo. Então, o ímpio com a boca destrói o próximo. Lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 2, do Novo Testamento, diz o seguinte: não difame ninguém. São recomendações dos discípulos, dos apóstolos, não difame ninguém. Colossenses também, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, coisa que a defamação e a calúnia não é? Em Provérbios capítulo 12, versículo 6, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, que foi o que aconteceu com a página aí bem conhecida no Brasil e no mundo, que vive como abutres, urubus, se alimentando da desgraça dos outros. Essa que é a realidade, não é? Então isso precisa acabar. Existe uma lei, a lei 139, um artigo 139 do Código Penal, que trata disso aí. É o crime de calúnia, 6 meses a 2 anos multa, não é? Então o artigo 139 do Código Penal. Então, o que é que diz aqui? A difamação constitui-se na prática de propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém com o intuito de prejudicar sua reputação e imagem perante terceiros, que foi o que aconteceu com essa jovem. Aí você imagina aí calúnia e depressão.
Isso dá certo, defamação. Disseram que a jovem era um caso, né, de um youtuber, de um comediante aí famoso no Brasil, esse a fé, acho que é a fé, que é em francês, quer dizer caso, não é? Tinha um caso, tinha um relacionamento aí com esse rapaz. Na verdade, nada disso era verdade, nada disso. Tudo isso era mentira. Deixa eu te contar aqui alguns dados que eu vi aqui sobre suicídio, né? Porque é um fenômeno fatorial, né? Multifatorial. A gente não sabe. Cada mente é uma caixinha de surpresa. O ser humano, a sua mente é muito fértil. E nós temos 2 caminhos a seguir, 2 caminhos a tomar. Ou caminhar no caminho santos, nos caminhos de Deus, né? Temendo a Deus, conhecendo a Deus, obedecendo a Deus, viver desta água, né? Viver deste pão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alimentar. Porque aí a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio, Ele é nosso socorro, Ele é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha só, bem presente na angústia. Então, quando a pessoa não se aproxima de Deus, ela fica muito frágil, né? Nós que somos cristãos, conservadores, passamos por grandes lutas todos os dias, não é? E não é fácil vencer. É preciso que Deus vença por nós, tá certo? Então, esta semana foi muito triste, né? O que aconteceu com essa jovem, tá certo? Aqui tem uns dados aqui. Dizem que no nosso país cresceu, segundo a OMS, cresceu o número de pessoas que têm problemas de depressão. Sofre, deixa eu ver, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros, né? Então o Brasil está aí desapontando cada dia mais nessa área, né, nessa situação de suicídio. Isso é horrível, né? Destrói as vidas. E como eu já tinha falado, é algo multifatorial, ou seja, são várias situações que levam a pessoa a tirar a sua vida, né? Isso, relacionamentos, e emprego, não é? Consumo, enfim, uma série de coisas. Deixa eu ver aqui, então, depressão, problemas amorosos e familiares, uso de drogas e alcoolismo, né? Bullying. O bullying é um caso sério. Na minha época, né? Eu sou da década de 70, 80, 90. Era uma época dos apelídios. Eu tive a sorte de não ter apelídios, né? É interessante. Do meu grupo, dos meus colegas de rua, de escola, muitos tinham apelídios, mas não era não era pejorativo, não era de agressão. Os apelídios eram carinhosos, eram coisas que não levavam em conta, né? Pelo menos na minha época, quando alguém chamava pela cor, pela estrutura, pela massa corpórea, né? E não tinha nada, né? Se identificava alguém com esse apelido. E a gente, é claro que tem alguns abusivos, né? Às vezes era chato, né? Mas se ponderava, né? Ia se passando os dias e a gente ia convivendo com isso. E se tornava-se até divertido, né? Até criou-se um vínculo, né, de amizade, essa cultura. Hoje não, né? Hoje mudou isso aí. Hoje tudo que você tem que ter muito cuidado. Você vai falar com alguém, como você vai direcionar-se a alguém. Pois bem, então essa questão aqui desse suicídio não é novidade. Não é novidade. Todo dia no mundo há pessoas se suicidando por alguma razão. Traumas emocionais, né?
Tem uma série de coisas que leva a pessoa a tirar a sua vida. A vida é tão preciosa, não é? Como é bom viver. Só o fato de acordar pela manhã e contemplar a natureza, o verde, sentir cheiro, você enxergar, não é? Assim, os céus, olhar para os céus. Porque a depressão é uma coisa muito terrível, né? Eu, como cristão, eu digo que Satanás, ele é oportunista. Satanás é oportunista. Ele tem mecanismos terrenos, ser humano, que ele usa para o mal, exclusivamente para o mal. Que foi o caso desse pessoal aí que usou essa jovem para ganhar fama. Que desgraça, não é? Esses jovens, essas pessoas, eles precisam ser punidos severamente. Não só ela e muitos outros. Porque elas têm sangue nas mãos. Você sabia disso? Eles têm sangue nas mãos. Eles mataram essa jovem. Porque como é que o ser humano faz isso com o outro, né? Isso é uma forma também de tirar a vida do outro. Jogar o seu nome na sarjeta. É usar de instrumentos para alcançar um objetivo. Entendeu? Isso não se faz. Temos que respeitar o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo. Mas é claro que isso não está no DNA desse pessoal. Esse pessoal são famigerados por poder, estrelato e outras coisas mais. Não é que Deus console a família, né, os entes, e meus sentimentos, a mãe, né, e os demais familiares. Eu espero punição, eu espero que a justiça dos homens ou a justiça de Deus chegue sobre esse tipo de pessoa. Isso precisa acabar, né? É por isso que há uma regulamentação, né? Preciso ter uma regulamentação dessas redes sociais da internet. É por essas coisas. Porque abusam, né? Abusam, mente descaradamente, calunia a pessoa, defama a pessoa. Não deve fazer isso. E hoje nas redes sociais, não é? Nós temos essa facilidade, parece até que estamos ali presente, quando não estamos, é o momento, na mesma hora estamos. E isso tem que acabar, pessoal. Isso não pode continuar, tá certo? É preciso que seja feita justiça, não é? Seja feita justiça. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui nas redes sociais. Nós sabemos que há vários fatores porque chega a pessoa a tomar a decisão de suicídio. O suicídio é um desespero, não é? É o limiar daquilo que eu penso, que eu acho. Eu me julgo, eu me sentencio, né? E dou o veredito. Eu sou o advogado, eu sou o juiz, eu sou o Deus, pronto, e tiro minha vida. E isso é algo terrível, que a gente fica triste, pede a Deus que abençoe a nossa nação, abençoe essa geração tecnológica, dessa geração das redes sociais, para que esses jovens busquem a Deus, se aproxime de Deus. Hoje em toda casa, por mais simples que seja, ela tem um exemplar das Escrituras Sagradas, né? Então se aproxime de Deus, busque a Deus, porque a Bíblia diz que o diabo ele ruge como um leão buscando as almas para tragar. E como cristão conservador, como eu amo a palavra de Deus, eu quero que você também ame a palavra de Deus e encontre nela refúgio, porque lá na palavra de Deus você encontra refúgio. Na palavra de Deus você encontra o socorro.
porque é o próprio Deus. Olha, o próprio Deus falou, e Jesus também, nem só de pão viverá o homem. Então, não temos como viver só de pão, precisamos de Deus, precisamos alimentar, nós temos 3 naturezas, não é? Alma, corpo e espírito, e precisamos alimentá-los. E para alimentar a alma, só Deus, não é com pão, não é com palavras lisonjeiras, não é com emoções terrenas, não, mas é com o poder de Deus. Precisamos entender isso, nação abençoada, tá certo? Nem só de pão viverá o homem. E espero que esses abençoados aí desse canal sejam punidos severamente. Não pode ficar assim. Eu acredito que a família irá buscar os seus direitos, tá certo? Porque isso não pode acontecer. Isso está na lei da difamação, calúnia e outras coisas mais. Não podem jamais isso acontecer, tá bom? Tá aqui bem claro, ó. A pena pelo crime de calúnia é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, difamação previsto no artigo 139 do Código Penal. Pois é. Tá bom? Então que Deus os abençoe, guarde todos vocês e que a proteção dos seus esteja sobre a sua casa em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.